No culto do Antigo Testamento, nós temos os elementos cerimoniais que deixaram de existir, porque eles apontavam para Cristo. Quando Cristo veio, eles então deixaram de fazer parte do culto do Novo Testamento. Os sacrifícios, ofertas pacíficas, o incensário, o ofício sacerdotal levítico, porque Cristo é o sacerdote por excelência. Pronto, não precisa mais de haver um sacerdote. E os instrumentos? Aqui está um problema. E as pessoas ficam preocupadas e pensando, por que não os instrumentos? Não tinha no Antigo Testamento os instrumentos? Deus não disse que é para adorá-lo com flautas, adufes, tambores. Por que não adoramos hoje também e buzinas? Por que não temos isso hoje? Bem, alguns, inclusive a carta pastoral da Igreja Presbiteriana, que terei que analisar com os irmãos, é muito boa no sentido, mas no outro não, infelizmente, diz que os tambores e os instrumentos, danças que havia no Antigo Testamento não eram feitos no templo, mas instrumentos não, danças não eram feitos no templo, mas fora do templo. Mas, meus irmãos, a razão por que não devemos ter instrumentos não está ligado a estar ou não estar no templo, mas especialmente ao culto cerimonial. Esse é o problema. O culto cerimonial, ele deixou de existir. E os instrumentos estavam intimamente ligados ao holocausto. Duas razões, então, nós vamos ter aqui. Uma é de que, para que houvesse instrumento no culto do Antigo Testamento, foi necessário uma ordem explícita do Senhor por meio dos profetas. Não havia instrumentos no culto, mas num determinado momento, Deus ordenou, pelo menos a 2 profetas, que Davi colocasse instrumentos no culto. E segundo, em que lugar, onde, de que maneira e por quê fosse colocado na hora do holocausto os instrumentos. Vamos abrir isso é muito importante. Abra agora comigo em 2 Crônicas, no capítulo de número 29, e veja como esta é a verdade. E vamos ler a partir do verso número 25. Todo mundo, abre a Bíblia aí. 2 Crônicas, capítulo 29. Por que não temos instrumentos no culto do Novo Testamento? Aqui está a razão. Começamos no verso 25, do capítulo 29 de 2 Crônicas. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. 2 profetas, Gade e Natã. Porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Primeira coisa, ordem. Veio uma ordem explícita de Deus por meio desses 2 profetas para que houvesse instrumentos. É preciso ter ordem, uma ordem. Não havia antes. E não podia se colocar. Seria fogo estranho se colocasse instrumento. Mas agora Deus mandou colocar. Foi ordem explícita de 2 profetas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Davi também era profeta. Porque esse mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Então, para haver instrumentos no culto do Novo Testamento, teria que haver um mandado específico. Porque quando Cristo diz,
chegou a hora. Nem em Jerusalém, nem nesse mundo, adorareis o Pai. Ele acabou com o culto de Jerusalém cerimonial. E disse, agora em espírito e em verdade. E para haver instrumento, teria que haver uma ordem específica no Novo Testamento para se ter instrumento. Não há. Essa é a primeira coisa. Vamos continuar. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico do Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findasse o holocausto. Instrumento no culto do Antigo Testamento acontecia ligado ao holocausto. Começou o holocausto, toca os instrumentos que Deus ordenou. Canto, toca o instrumento, trombetas e tudo. Terminou o holocausto, para o instrumento. E é interessante, meus irmãos, os judeus sabiam tanto isso, que quando o templo foi destruído, e eles foram levados cativos para a Babilônia, eles não tocavam instrumentos, começaram a se reunir em sinagogas, e não havia instrumento na sinagoga. Eles cantavam salmos, lembrando de Sião, lembrando do templo, e não havia instrumento. E quando o pessoal pedia, cante para nós o cântico de Sião, eles com os instrumentos pendurados nos salgueiros, não, como poderemos fazer isso? E a consciência deles, não podemos fazer sem o templo e sem o holocausto, não podemos tocar instrumento. A sinagoga nunca teve instrumento até 1810. Isso é registro histórico. Porque eles tinham consciência que sem o templo não era para ter instrumento. Tal a consciência de que eles estavam ligados a uma ordem específica de Deus para tocar instrumentos relacionados ao holocausto. Meus irmãos, o holocausto acabou. Cristo veio. Ele foi morto pelos nossos pecados. O holocausto dos holocaustos aconteceu na morte de Cristo. As trombetas que tocavam certamente, enchendo o ambiente, fariam lembrar, sem dúvida, o terremoto e todas as manifestações tremendas daquela noite fatídica, quando o Senhor, daquele dia fatídico, quando o Senhor foi morto no topo daquele tosco monte. Cumpriu-se. Por isso, meus irmãos, não há mais holocausto, não há razão nenhuma de ter instrumento. E o que nós temos é o sacrifício hoje no templo de Deus, que é a igreja, que é muito diferente. Se você abrir Hebreus, no capítulo de número 13, Hebreus, nós vamos ver qual é o sacrifício. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Como é? Cadê os instrumentos? Pega aí as trombetas, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. O sacrifício de louvor é fruto de lábios, não é de trombetas e nem de instrumentos. Esse é o sacrifício que Deus quer hoje, no seu templo santo, que é a igreja. É seu povo oferecendo com os lábios louvor, cantando salmos para o Senhor.